Alessandra e Brenda, sejam bem-vindas à nossa aula aqui do livro de Mórmon dessa semana. Nós vamos estudar aqui a designação do Vem Segue-me, que é de Enos até as palavras de Mórmon. E vamos começar com uma oração. Alessandra, você pode fazer para a gente, por favor? Obrigado. Obrigado, Alessandra, pela oração. Ah, bem, eu ia até falar que vocês estudaram na sua designação domingo, mas você estava em conferência da estaca, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver uma visão geral desse bloco que nós vamos estudar hoje, tá bom? Brenda, você poderia ler para nós? Enos, a palavras de Mormon. Os livros de Enos, até palavras de Mormon, abrangem centenas de anos e nos apresentam uma variedade de profetas e homens inspirados. Enos, filho de Jacó e neto de Leí, orou a Deus em fervorosa oração por seus pecados. Os livros de Jarom e Omni contêm vários ensinamentos que podem abençoar nossa vida. Mormon foi guiado pelo Espírito do Senhor a incluir as placas menores com um sábio propósito, de acordo com a vontade do Senhor. E o rei Benjamim inspirou a seus filhos o importante papel das Escrituras em sua fé. Tchau, pai. Tchau. Obrigado, Brenda. Então, esses são alguns dos principais assuntos, né, que vão nortear aí a designação desta semana. E a gente vai começar falando aqui dessa experiência que Enos teve com o Senhor por meio de uma oração de fé, uma oração fervorosa, em busca da remissão, né, ou do perdão de seus pecados. E para começar aqui nossa aula, eu queria fazer duas perguntas para vocês, para a gente ponderar aqui um pouquinho, tá bom? Queria ouvir a opinião de vocês sobre elas. Como você saberia se precisa ser perdoado de algo? E como alguém pode saber se foi perdoado depois de tentar se arrepender? O que vocês acham? Alessandra e Brenda, qual é a sua opinião sobre essas duas perguntas? É, eu acho que a gente sente, é mais fácil para a gente que é membro da igreja, porque a gente sente um incômodo, acho que vem pelo Espírito. Aquele Uhum, incômodo, aquela sensação de que precisa fazer alguma coisa diferente. Já para quem não é membro da igreja, é, eu acho que vem aquele remorso, que é uhum, aquela sensação de que tem alguma coisa esquisita. Aí, uhum, como a gente pode saber que foi perdoado depois de tentar se arrepender, é quando a gente começa a se sentir bem, que a gente começa a esquecer aquilo que estava nos incomodando. Eu acho que é desse jeito. ok, obrigado, Brenda. Você tem algum pensamento mais, Alessandra? Além do que a Brenda compartilhou, que foi muito bom? Testifico, Perfeito. mas dessa primeira pergunta, como a Brenda falou, né? Vamos sentir angústia, vamos sentir um pesar. E algo que nós podemos fazer nesse momento, orar e perguntar. Às vezes a gente fica com dúvida. E por mais que, mesmo sendo membros da igreja, por mais sensíveis ao Espírito, a gente fica com dúvidas. Então a gente pode orar e perguntar ao Senhor. Eu já tive a experiência de fazer isso. Às vezes eu não sabia se eu precisava ou não ser perdoada de algo. Eu peguei e orei, perguntei ao Senhor. E aos poucos eu fui lembrando de algumas coisas Hum, e que eu precisava me arrepender. Então fui de ponto em ponto com o Senhor e fui resolvendo. Então é algo que ajuda. poxa, E como alguém pode saber se foi perdoado depois de tentar se arrepender? É, nós sabemos que
a lembrança, muitas vezes, o pecado não vai ser apagada da nossa mente. Nós Uhum. precisamos dessa lembrança para não voltar a cometer o pecado. Mas quando nós lembramos, ou quando nós não sentimos mais aquele pesar, aquelas coisas ruins. É uma lembrança de algo que passou que eu não quero mais fazer, mas eu consigo olhar daqui para frente, e não estar presa lá atrás. É uma forma o que sentimos ao lembrar, ao pensar naquilo. Excelente, obrigado. Obrigado, Alessandra. Interessante, né? Nossos. E são boas. É bom a gente ter uma resposta para isso, porque nós, nós precisamos estar atentos para ver se a gente precisa ser perdoado de algo, né? Na nossa vida. A gente precisa saber como reconhecer isso, né? Gostei que vocês falaram através dos sentimentos que o Espírito nos dá, por meio de oração. A gente pode orar ao Senhor e Ele, por meio do seu Espírito, vai nos indicar algumas coisas, vai nos ajudar a lembrar de algumas coisas, ou ponderando e refletindo sobre o assunto. E, bem, essas perguntas têm muito a ver com a experiência de Enos, porque ele também precisava ser perdoado. E ele também precisava sentir que ele tinha sido perdoado. E a experiência dele nos ensina alguns princípios sobre isso, né? E eu queria ler com vocês agora um pouquinho dessa experiência de Enos. Não sei se vocês estão aí com as suas escrituras, mas eu vou compartilhar uma tela aqui. Acho que vocês devem estar vendo agora. Eu queria que a gente pudesse fazer uma leitura aqui dos versículos de 1 a 8 de Enos. E eu queria que a gente tentasse identificar aqui alguns princípios e verdades que nós aprendemos sobre como podemos orar com mais fé e sobre como podemos ter perdão do Senhor por nossos pecados, tá bom? Então, cada um lê um. Cada um pode ler dois, quer dizer. Temos a Sofia Lobel também. Pode começar, Alessandra? Sim. Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus, antes de receber a remissão de meus pecados. Brenda, 3 e 4. E eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração, e minha alma ficou faminta. E ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe, em fervorosa oração e súplica, por minha própria alma, e clamei o dia inteiro. Sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. Sofia, você pode ler com a gente? Oi, Oi. sim, pode não. Pode ler os 5, o 6, o 7 e o 8. Tá. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto a minha culpa foi apagada. E eu disse: Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me: Por causa de sua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes, e muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste da carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. Obrigado, Sofia. Quais são algumas verdades aí que nós aprendemos sobre orar com fé e sobre buscar remissão de pecados? Que a gente pode aprender com Enos aí nessa experiência dele. Princípios sobre oração e perdão. Vocês conseguem identificar aí?
É interessante essa. Como é a pergunta mesmo? Quais são verdades ou princípios que você consegue identificar sobre orar, sobre a oração, sobre orar com mais fé e sobre perdão, sobre encontrar Hum, remissão de pecados? eu gosto do versículo 6, que fala que Deus não podia mentir. Hum, Porque às vezes a gente fica sentindo, eu não fui perdoado, ou, ou sim, a gente já recebeu o perdão, né? A gente já fez todo o processo do arrependimento, e aí a gente ainda fica desconfiando de que Deus não nos perdoou. Só que Deus não mente. Quando ele fala que ele perdoou e a gente sente que aquele sentimento bom, a gente tem que entender que a gente foi perdoado, porque o Senhor não mente. opa, obrigado. É um testemunho aí, né, que ele prestou, né? E de fato, o Senhor ele não mente, ele cumpre suas promessas, né? E até ele até fala em Doutrina e Convênios que ele se esquece, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de se perdoar e de esquecer algumas coisas que fazemos, mas a gente pode lembrar que Deus ele nos perdoa, ele até esquece das coisas que fazemos, se a gente se arrepende, e ele faz isso, ele não mente. Se nós sentirmos essa confirmação, temos que confiar nela. Obrigado, Brenda. Alguém mais conseguiu identificar alguma outra verdade, princípio aí? Sobre oração, perdão, busca de remissão de pecados? Eu gosto muito do versículo 4 de como ele fala que ele clamou, ele ofereceu uma fervorosa oração. Ele suplicou ao Senhor, né, por sua própria alma. Ele diz que ele clamou o dia todo e a noite inteira. E a voz dele chegou aos céus, ele foi ouvido. Então, é, lendo isso semana passada, me ajudou muito aos poucos, estar melhorando a minha oração. Que eu pude perceber que não é só, não é fazer por obrigação, não é orar porque eu sei que eu tenho que orar. Isso não vai ser significativo para mim. Mas é realmente conversar com o Pai Celestial, clamar, suplicar. Todos nós passamos por dores. E, e às vezes nós oramos e não falamos dessas coisas com o Senhor. Simplesmente porque a gente quer fazer aquela oração rápida e já dormir, ou mexer no Instagram, ou fazer qualquer outra coisa. Mas é necessário que a gente possa clamar, a gente possa suplicar, a gente possa conversar com o Senhor, entregar tudo a Ele. Nossas dores, nossas alegrias também. E com esse versículo eu aprendi muito sobre a oração sincera, de ser uma conversa sincera com o Pai Celestial. Tem algum lugar isso? Uma criança da primária, uma vez, ela foi na sacramento da primária, ela tinha essa frase decorada. A oração é uma conversa sincera com o Pai Celestial. E eu nunca esqueci. E por mais que nós vamos estar dia a noite, por semanas, meses, clamando e parece que a nossa voz não é ouvida porque não recebemos aquilo que queremos, mas nós estamos sendo ouvidos e o Senhor vai responder de acordo com o que é melhor para nós. No devido tempo dele, né, Alessandro? De acordo com o que é melhor para nós. Obrigado. Muito bom esse versículo 4, né? Ele nos remete isso, né? A gente ponderar sobre como está sendo a nossa oração, né? Como você fez essa sua ponderação pessoal. E tem palavras tão lindas aí que ele descreve, né? Que às vezes a gente não usa, a gente está mais acostumado com uma forma que a gente ora, mas talvez a gente não use essas palavras de súplica, de clamor, né? E as palavras, elas, a gente aprendeu na última conferência, né? Elas importam, elas têm grande importância na oração, nessa conversa sincera que nós devemos ter com Deus. Obrigado. O versículo 4 ensina muitos princípios sobre isso. Eu queria fazer uma atividade com vocês, pegando esses versículos aqui, porque aqui é muito rico, tem muita coisa boa aqui. Eu vou colocar no chat
mas vocês já deram uma revisada aqui, né? Eu vou colocar no chat esse bloco. E eu queria que você escolhesse aqui. Nossa, cadê o chat aqui? Dentro desse bloco de 8 versículos, eu queria que você escolhesse uma frase ou uma declaração que seja mais relevante para você nesse momento da sua vida, tá bom? Você escolhe uma frase ou uma declaração dessas aqui. Peraí, que não tá dando certo. Ai, meu sonundinho, peraí. Deixa eu tentar de novo aqui. Nossa. Não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu deixar aqui na tela mesmo, como estava. Eu vou dar um tempinho. Eu queria que você escolhesse uma frase daqui que seja mais relevante para você. Nessa oração de Enos, nessa experiência dele, escolhe uma frase, uma palavra que seja bem relevante para você, tá bom? Essa é a primeira parte da tarefa. Escolhe só uma frase ou uma palavra. E anota ela aí, tá? Ou guarda ela aqui na mente. Coloca no chat aí a palavra ou a frase que você escolheu, por favor. Só para me saber que vocês conseguiram aí. Vão colocando no chat sua frase ou a palavra que você escolheu. A Alessandra já postou a dela aqui. Não tem problema se for repetida, viu? Igor também já postou a dele. Cadê os demais? Brenda, penetraram-me profundamente o coração, ok. Sofia e Ana, só falta vocês. Nossa, nós estamos ponderando mesmo na palavra, hein? Ou na frase. Conseguiram escolher aí, Sofia e Ana? Perdoados são os teus pecados. E ajoelhei-me perante o meu Criador. Beleza. Bem, agora que vocês escolheram, eu queria convidar vocês a fazer o seguinte, tá bom? Vocês vão pegar essas palavras e frases que vocês escolheram. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu queria que vocês, com base nessas palavras e frases, ponderassem nessas 3 perguntas, tá bom? Queria que você pensasse o que essa frase significa e qual a importância dela para você. Pondere o que essa frase significa e a importância dela para você. Depois eu queria que você pensasse o que Enos gostaria que você entendesse ao usar essas palavras e expressões. Por que que você acha que ele usou isso, esses termos aí? Ele poderia ter usado outras palavras. Por que que ele usou esses termos? O que que ele queria que você entendesse? E queria que você pensasse se você já vivenciou algo semelhante na sua vida relacionado a essa palavra e frase que Enos vivenciou. Tá bom? Dá 2 minutinhos para vocês ponderarem nessas perguntas, depois a gente vai fazer um debate.
Muito bem. Quem gostaria de comentar aí suas ponderações que você fez relacionadas a essas perguntas e a declaração, a frase e a palavra que você escolheu? É para responder essas perguntas agora? É. Eu escolhi a frase Minha alma ficou faminta. Uhum. Então, vendo a experiência de Enos, por muito tempo ele ouviu falar sobre Cristo, seu evangelho. Talvez, uma hipótese, ele não tenha dado muita importância naquele momento da vida dele, não estava dando importância. Mas chegou, depois de um tempo, o momento em que a alma dele ficou faminta, ou seja, ele necessitava saber mais, sentir. Então, isso acontece com todos nós, às vezes, quando talvez nos afastemos um pouco, sejamos um pouco longe do Senhor, vai chegar um momento em que nós vamos sentir o desejo de estar de novo ao lado dele. Nossa alma vai ansiar por isso. E nós vamos buscar, assim como Enos fez. Então, eu acho que com o que Enos gostaria que você entendesse ao usar essas expressões, né, essa frase. Eu acho que é isso. A nossa alma, em algum momento, falta. Vai sentir falta da influência do Espírito, do que nós podemos fazer e sentir ao ver o Evangelho. E sim, eu já vivenciei algo semelhante. É isso? Se não for muito pessoal, você pode compartilhar conosco? Eu tô brincando, eu sei que tem que compartilhar. Ah, sim, nesses últimos tempos passei por momentos muito difíceis e que eu tava sem esperança. De verdade, eu tinha perdido esperança. E é algo que eu tô agora trabalhando para recuperar aos poucos. Porque quando nós não temos esperança, é como se nada mais fizesse sentido e tivesse propósito.
E é perigoso viver Hum. assim. Então, mas pouco a pouco eu sinto a minha alma faminta, ou seja, ansiando por sentir novamente aquelas coisas boas que eu sentia frequentemente antes ou diariamente. E, e com isso, aos poucos eu tô me achegando novamente ao Senhor. Então, eu tive esse sentimento, essa sensação de que minha alma ansiava por algo mais além, mais divino, mais sagrado, que é o que o Evangelho e o Espírito podem nos proporcionar. O Salvador, né? Por tudo por causa dele. Poxa, obrigado, Alessandra. Eu amei muito essa frase também. Foi muito bom estudar de novo e ver essa frase, né? Essa declaração de que minha alma ficou faminta, né? E como você falou muito bem, para mim também significa, né, que para Enos, nesse momento da vida dele, ele sentia falta de alguma coisa, né? Ele estava assistindo foto para ele, tinha alguma coisa que tinha um vazio na alma dele. E ele desejou satisfazer essa fome espiritual dele. E uma coisa que ele fez foi se ajoelhar, né? Porque ele fala que imediatamente depois que ela foi, ajoelhei-me ante o meu Criador. E às vezes nossa alma vai ficar faminta, ou deveria estar faminta, sobre algum assunto. Talvez a Alessandra, como a Alessandra compartilhou, às vezes esperança relacionada a algum assunto. E nossa alma deve geralmente estar faminta por algo. E eu oro para que a gente possa orar ao Senhor, que a gente possa buscá-lo, como a Alessandra tem feito, porque apenas Ele pode saciar essa nossa fome espiritual. Como Ele ensinou para aquela mulher naquele poço, que Ele tem a água, que aquele que bebe da água que Ele der nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva que saltará para a vida eterna. Ele pode saciar nossa fome espiritual. Não sei qual é a sua fome hoje espiritual. Não sei por que a sua alma pode estar faminta, mas saiba que Cristo, nosso Pai Celestial, eles podem saciar essa fome, seja ela qual for. Obrigado, Alessandro. Obrigado por compartilhar conosco. Alguém mais gostaria de compartilhar suas ponderações sobre essas perguntas e sobre a sua frase que você escolheu? Queria ouvir pelo menos mais um comentário aí de alguém. Brenda, o que que significa para você aí sobre essa declaração? Penetraram-me profundamente o coração. É, eu gostei dessa frase porque Enos falou essa frase é, se referindo ao que ele lembrou do que o pai dele falava para as pessoas, né? Sobre Uhum. como as pessoas se sentiam a respeito de Jesus Cristo, do Evangelho. E a gente já teve experiências assim de que algo foi tão forte que penetrou nosso coração. Só que às vezes a gente esquece. Ou a Sim. gente ouviu alguém falar uma conferência geral, ou um discurso, ou uma aula,
alguém disse algo que penetrou na gente e aí a gente esquece. Então eu gostei dessa frase porque aí me fez lembrar que a gente tem experiências espirituais que se a gente não tesourar no nosso coração, a gente pode esquecer. Mas o Espírito Santo faz a gente lembrar. E aí eu acho que Enos queria mostrar que essas experiências e essas palavras que ele ouviu eram tão fortes, tão poderosas que fez a diferença na vida dele. E eu já vivenciei isso também, algo semelhante. Principalmente na conferência geral. Nessa última conferência geral, eu tive essa experiência de uma coisa assim muito simples que a gente sempre está ouvindo o tempo todo, e aí de repente na conferência geral parece que fez toda a diferença, que aquilo ali eu nunca tinha ouvido na minha vida. Nossa, é tudo isso, Brenda. Obrigado. Eu gosto de pensar nessa declaração de Enos, porque ele falou que as palavras que ele frequentemente ouvia do pai dele, e ele ouvia, né? Penetraram, chegou um belo dia que essas palavras penetraram profundamente o coração dele, profundamente o coração dele. E aí o que dá a entender aqui na escritura, pelo que a gente estuda, é que essas palavras geraram outras coisas. Aí, por causa disso, a alma dele ficou faminta, e aí ele orou ao Senhor e teve a experiência espiritual que ele teve, de ouvir a voz do Senhor, de receber a remissão de seus pecados. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar, mais ou menos um princípio. Oi? Pode falar, Brenda. Não me liguei sem querer, desculpa. Ah, tá bom. É que, às vezes, a gente aprende muitas coisas no Evangelho, e a gente aprende aqui, ó, na mente. A gente ouve muito na igreja sobre algum assunto, mas enquanto a gente não fizer essa transfusão da mente para o coração, muito provavelmente nossa vida não terá uma mudança permanente. Às vezes a gente aprende uma coisa, aprende o princípio, aprende uma lei, a gente começa a obedecer, mas a gente pode ser muito inconsistente, a gente não persevera fazendo algumas coisas que a gente precisa, e talvez essa verdade ainda não penetrou profundamente no coração. No dia que ela penetrar profundamente no nosso coração, aí sim nossa vida pode mudar, como mudou a vida de Enos, por meio dessa experiência. Então, eu queria salientar esse princípio, tá bom? Alguém mais tem algum comentário que gostaria de fazer? Uma dúvida? Então, olha só, nessa experiência, a gente pode ver que a oração de Enos foi relativamente respondida de uma maneira muito rápida, entre aspas, né? Porque ele ficou ali o dia, a noite e o dia orando, né? Em fervorosa oração. Até que a voz do Senhor chegou a ele e falou: Enos, perdoados são os teus pecados, né? Mas a gente sabe que às vezes nem todas as orações são respondidas dessa forma. E nem no mesmo dia ou na mesma semana. Então tem um princípio importante que a gente precisa relembrar a respeito da oração com essa experiência de Enos. Tem uma citação aqui do presidente Oaks que ele fala sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver. Ana Luísa, poderia ler para nós? Não sei se a Ana Luísa pode ler. Posso. Vamos lá. O presidente Daniel Gaok, da primeira presidência, compartilhou: fé no Senhor é confiança no Senhor. Não podemos ter verdadeira fé no Senhor sem também termos completa confiança na vontade dele e sua escolha do momento certo para que as coisas aconteçam. Consequentemente, não importa qual forte seja a nossa fé, ela não pode produzir um resultado contrário à vontade dele em quem temos fé. Nem se diz quando suas orações aparentemente não forem respondidas da maneira, do jeito ou do momento desejado. O exercício da fé
no Senhor Jesus Cristo sempre está sujeito à ordem do céu, à bondade, vontade e sabedoria do Senhor e sua escolha da ocasião adequada para que as coisas aconteçam. Se tivermos esse tipo de fé e confiança no Senhor, teremos a verdadeira segurança e serenidade na vida. Hum, obrigado. O que que a gente pode aprender aí, meus amigos, com essa declaração do presidente Oaks sobre termos fé e esperança em nossas orações, sobre confiar no Senhor ao orar a Ele, ao buscá-lo? O que que a gente pode aprender com o presidente Oaks sobre isso? A Tami colocou aqui no chat que as coisas não acontecem no nosso tempo e sim no tempo de Deus. Esse é uma verdade importante para a gente lembrar, né? Uma experiência, ele orou ali, né? O dia e a noite foi respondido e a resposta foi no tempo do Senhor. E a gente tem que lembrar que algumas orações que nós vamos fazer, alguns pedidos, algumas bênçãos que nós vamos buscar, às vezes elas podem demorar um pouco mais de tempo. A gente tem que confiar no tempo do Senhor, não no nosso. E temos que ter fé e esperança para isso. Obrigado, Tami. O que mais a gente consegue aprender aí com o que o Aldeux ensinou pra gente? É importante a gente lembrar ao fazer nossas orações. Boa, Tami. Ela colocou aqui no chat: Deus sabe de todas as coisas para nós. E por mais que estejamos precisando de algo, se não estivermos preparados para receber, ainda vamos esperar o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Interessante isso, né? Já pensou que às vezes a gente está pedindo algumas coisas na nossa oração que a gente ainda não está preparado para receber e por isso o Senhor não nos dá? Às vezes a gente tem que se preparar para receber algumas bênçãos. Às vezes elas não acontecem, não é por causa que Deus não quer nos dar, ou porque não é o tempo ainda, mas é porque, só simplesmente porque não estamos preparados ainda. Obrigado, Tam. Alessandra, pode falar. Ô, Eu não Brenda, sei se tem a ver, não. Posso. pode Quem? falar. Ah, na conferência da Estaca, citaram, acho que foi o 70, ele citou o livro Evocando os Poderes do Céu. E eu tava lendo, tinha parado, voltei a ler ontem. E eu li algo sobre a oração que diz assim: os membros da igreja têm a tendência de serem muito genéricos em suas petições. Por exemplo, por favor, abençoe, por favor, ajude. Devemos ser mais específicos em nossos pedidos, dizendo mais claramente o que estamos procurando alcançar. Ao sermos mais específicos em nossas orações, aumentaremos as chances de nossas orações tornarem-se mais sinceras e apoiadas pela fé. E, e eu aprendi muito com isso, né? Nós sermos específicos em nossas orações. Mas é isso de ter, como eu já falei, uma conversa sincera com o Pai Celestial, falar as coisas como realmente são. O Senhor sabe de todas as coisas, mas nós precisamos dizer. Se nós não sabemos direito o que nós queremos, que tipo de resposta a gente está esperando? Então, creio que quanto mais específicos e sinceros nós formos, mais isso vai fazer com que oremos com mais fé, como ele fala no livro, e Uhum. nós vamos poder compreender melhor as respostas que vamos receber, que muitas vezes não vai ser do jeito que nós queremos, porque nós não sabemos de nada. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Sim, sim. Poxa, gostei muito dessa declaração, né? Importância da gente ser específico, né? Já pensou nisso?
apesar de Deus saber exatamente as coisas que precisamos, Ele quer que a gente peça a Ele e peçamos de uma forma específica, que a gente abra o nosso coração, que a gente não esconda nada, que a gente coloque tudo para Ele. Inclusive na gratidão, né, nas coisas que agradecemos também ser específico nas bênçãos que queremos para a nossa vida ou para a vida de alguém que a gente ama, que a gente tem orado. Ser específico, né, nas nossas orações, nossos pedidos. Obrigado. Excelente, no teu caso. Não sei se você tem de virtual, Alessandra, se puder colocar no chat pra gente, tá bom? Vai lá, Brenda, você ia compartilhar algo também? Você queria compartilhar algo, Brenda? Sim, eu estava até escrevendo aqui que não importa o quão forte seja a nossa fé, se algo que a gente está pedindo não for a vontade do Senhor, aquilo não vai acontecer. E aí a gente tem que ter essa fé que está forte para aceitar essa vontade, que não foi do jeito que a gente quis. É verdade. Muito, muito bem lembrado isso, Brenda. Às vezes a gente vai pedir alguma coisa e a gente vai pedir com muita fé, mas às vezes não é a vontade de Deus. E se aquilo não acontecer, a gente não tem que pensar que Deus não nos ouve. Porque se a gente pensar assim, a gente começa a duvidar do Senhor, duvidar de Deus. E a gente começa a duvidar da nossa própria fé. Recentemente eu tive a experiência de conversar com, com uma família um irmão, na verdade, que ele queria muito uma bênção. E ele não alcançou essa bênção que ele queria. E ele compartilhou comigo que ele começou a questionar se Deus realmente ouvia as orações dele. Porque ele estava fazendo tudo certo, ele era um membro fiel e obediente, e ele achou que por causa disso, Deus, ele tinha que atender a oração dele. E não é assim. Então, às vezes as coisas não vão sair não vai ser de acordo com a nossa fé, mas de acordo com a vontade de Deus. E aí entra a questão de confiar nele, né? Confiar que Deus sabe de tudo, que ele sabe o que é melhor para nós. E que às vezes algumas orações não vão ser respondidas nessa vida, né? Mas sim na eternidade, tá bom? Obrigado por compartilhar isso. Tinha aqui uma declaração do Elder Bednar, que é mais uma ponderação que ele faz aqui, só para reforçar algumas coisas que vocês já disseram aqui sobre como devem ser as nossas orações, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês. Igor, você pode ler para nós, meu amigo? Posso. Nossas orações não devem ser fazer uma lista de pedidos ou de coisas que desejamos, mas sim assegurar para nós e para outras pessoas as bênçãos que Deus está desejoso de conceder, de acordo com sua vontade e no seu tempo. Toda oração sincera é ouvida e respondida por nosso Pai Celestial, mas as respostas recebidas podem não ser as que esperamos e podem não vir na hora e da maneira que desejamos. A oração é um privilégio e o desejo sincero da alma. Podemos deixar para trás as orações rotineiras e mecânicas e nos envolver em orações significativas, pedindo com fé e agindo, perseverando com paciência na prova de nossa fé, reconhecendo e aceitando humildemente que seja feita a vontade do Pai e não a minha. Hum, obrigado, meu amigo Ayrton. Queria perguntar para você. Oi, opa. Queria perguntar para você, Igor e os demais aí. Ele deu algumas dicas aqui do que não deve ser a nossa oração e o que ela deve ser, né? E ele fala aqui que a gente deve ter orações mais significativas. Como é que a gente pode se envolver ou tornar nossas orações mais significativas, de acordo com o que ele ensinou aqui? Eu acho que fazendo orações sinceras do nosso coração, como foi falado aqui, porque muitas vezes, né, a gente faz oração repetidas, né?
sempre a mesma coisa. E como todos nós sabemos, o Pai Celestial ele já conhece a gente, ele sabe todas as coisas e do nosso sentimento. Mas ele quer que a gente faça uma oração mais sincera, algo que não seja repetido, sabe? Boa, obrigado, Igor. Então talvez é um bom momento para a gente avaliar, né? Como está sendo nossas orações. Talvez se nossa oração está sendo muito repetitiva, a nossa conversa com o Senhor pela manhã ou durante o dia, os assuntos que conversamos com Ele, se for algo muito repetido, talvez, se nossas orações são rotineiras ou mecânicas, que a gente possa ponderar sobre isso, né? Sobre como torná-las mais significativas. E uma coisa que ele ensinou aqui, que a gente tem que lembrar sempre, é que depois que a gente pede algo com fé, a gente tem que agir com fé. Não adianta a gente orar e pedir uma bênção e esperar que ela caia do céu também. A gente tem que orar e agir com muita fé. Orar como se tudo dependesse do Senhor e depois agir como se tudo dependesse de nós. Depois de desculpa, depois de Enos ter orado pelo seu bem-estar, olha só aqui uma coisa interessante que aconteceu. Vamos voltar aqui para a escritura. Vamos ler aqui, porque ele orou por ele, pelo bem-estar da alma dele, pela remissão dos pecados dele. E depois, olha no 9, por quem ele orou. Deixa eu ver aqui. Mai, pode ler o versículo 9? Não sei se a Mai pode ler. Tem alguém com você aí, Igor? Ou você tá sozinho? Tem algum outro jovem assistindo contigo? Eu tô aqui no, na capela. Ah, tá. Eu vi um barulho, pensei que tinha alguém No contigo. momento só tá aí mesmo. Tá bom. Ah, Sofia, pode ler o 9 pra gente? Sofia, não escuta? Oi, Pode ler o versículo 9 pra gente? 9. Tá. Ora, aconteceu que após ter ouvido essas palavras, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas. Portanto, implorei a Deus por eles com toda a minha alma. Hum. Então, depois de ter a remissão dos pecados dele, de ter orado por ele, por quem ele orou aí? Por Pelos quem ele orou? irmãos. Pelos irmãos, né? Quem eram os irmãos? Nefitas. Os nefitas. Quem são os nossos irmãos, os nefitas, que a gente pode acrescentar em nossas orações? Depois de orar e rogar as bênçãos por nós em nossas orações, quem são os irmãos nefitas que a gente pode incluir em nossas orações e rogar por eles? Nossos inimigos. Nossos inimigos? Ok, quem Nosso mais? próximo. Nosso próximo. Quem mais próximo? Vamos ser mais específico. Nossa família. Nossa família. Quem mais? Que a gente pode acrescentar às nossas orações? Os irmãos que não estão Amigos. indo no instituto. Eita, Breda, é verdade. Os irmãos que não estão indo para o instituto, né? Que não estão indo para a igreja. Nossos líderes, nosso bispo, nossa presença de socorro, do quórum, nosso profeta, a liderança da igreja. Olha, o diretor do instituto, obrigado, Alessandro. O secretário também, olha o Anderson, coisa boa. São pessoas que a gente deve orar ali, né? Como ele fala, implorar a Deus por essas pessoas, né? Pelo bem-estar delas, né? Olha, Anderson, separa um bilhete dourado para Alessandro. Então percebe que é uma ponderação. Quanto tempo das nossas orações a gente gasta? É verdade, Anderson precisa de muita oração.
Quanto tempo das nossas orações a gente gasta orando pelas pessoas, pela nossa família, pelos nossos líderes, pelo profeta? Será que a gente cita essas pessoas em nossas orações, que são os nefitas, né, que são o povo do Senhor? Uma ponderação. Agora, depois de ter orado por ele, pelos nefitas, que era o seu povo, olha por quem ele orou lá no versículo 11. Quem pode ler para nós o 11? Posso ler? Vamos E lá. depois que eu, Enos, ouvi estas palavras, minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável. E roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos, os lamanitas. Por quem ele orou aí então, Alessandro? Agora nessa? Pelo outro lado, os lamanitas. Hum, e quem São pode ser os os lamanitas? inimigos. Ai, É, agora e, são na, os e eles eram inimigos mesmo nessa época. Eles estavam em pé de guerra aqui, né? E é interessante que ele orou pelos inimigos, os lamanitas. Quem são os lamanitas hoje que a gente poderia orar por eles? Aquela irmãzinha da igreja que pergunta quando vou, quando vou. Boa, Alessandra, ora por ela. Meu pai, são alguns irmãos que são umas bênçãos, né? Para não dizer o contrário. Meus parentes, ok. A vizinha fofoqueira, tá bom? Isso aí, ó, pessoal. Só para a gente pensar, essa da Alessandra foi. Só para a gente pensar, quanto das nossas orações a gente gasta usa, né? Cita as pessoas que às vezes nos magoam, que nos chateiam, ou que a gente está chateado com alguém, triste com alguém. Quanto tempo a gente gasta orando por essas pessoas? É, assim como a gente quer nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos entes queridos, da nossa família, das pessoas que amamos, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E a oração de Enos pelos lamanitas é que, de alguma forma, eles fossem conduzidos à salvação, à vida eterna no futuro. Que oração pura, né? Que a gente possa ponderar sobre isso, sobre por quem estamos orando, né? Por quem estamos orando. Algum comentário, algum pensamento sobre isso que alguém queira compartilhar? Sobre esse padrão de Enos? Brenda? Eu quero comentar uma coisa que falaram na conferência de Estaca e também que lembra muito o discurso do Elder Holland, que a Uhum. gente precisa. É... Ai, eu esqueci a palavra agora, mas a gente precisa dar ênfase no nome de Jesus Cristo, a gente precisa. É... Esqueci a palavra agora, mas a gente precisa falar o nome de Jesus Cristo, porque a gente esquece que está orando para Deus em nome dele, é ele que leva nossas preces, que, que faz com que elas possam ser respondidas. E eu lembrei que teve uma vez um devocional com um presidente do templo, acho que era de Recife, e ele falou sobre isso, que a gente pega, ora, fala tudo o que a gente quer, agradece tudo aí em nome de Jesus. Amém. É verdade. Que é o nome mais importante, a coisa mais importante que a gente fala na nossa oração, a gente não dá valor. É uma coisa que a gente precisa melhorar. Às vezes a gente não faz nossa oração em nome de Jesus Cristo. E é um nome pela qual nós somos salvos, né? É o nome de Jesus Cristo, o Senhor Onipotente. Eu também, para mim, Brenda, esse é um dos momentos mais importantes da oração. É quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, citamos aquele que vai interceder nossa causa, nossas petições junto ao Pai.
E às vezes a gente fala muito assim, Jesus Cristo, quando se comentou, eu lembrei da minha filha mais velha, a Sara, e antigamente, né, quando ela era menorzinha, ela encerrava a oração assim mesmo, Breno. Ela agradecia, pedia, e em nome de Jesus Cristo já era junto com a amém ali, já era tudo junto ali, e era a parte mais rápida da oração. Eu falei, filha, essa parte de encerrar a oração é a parte mais sagrada, que você vai falar o nome de Jesus Cristo. Esse nome deve ser mencionado com muita reverência. Então fala de bem devagarzinho, filho. E hoje ela aprendeu já. Quando ela vai encerrar a oração, todas as orações dela, ela fala bem pausadamente. Importante a gente lembrar disso. Obrigado, Brenda. Pode comentar, Brenda. Outra coisa que eu lembrei também é que quem foi missionário, a gente tinha o planejamento semanal, aí tinha aqueles quadros que a gente colocava o nome de todo mundo ali, né? Porque a gente Uhum. precisava memorizar o nome de todo mundo, mas também precisava orar por cada pessoa que estava lá. E isso é uma prática muito legal. Os primeiros meses que eu estava em casa, que eu ainda não conseguia aceitar que eu tinha voltado para casa, eu fazia muito isso. E torna a oração totalmente diferente, porque a gente está se lembrando daquela pessoa, do que aquela pessoa precisa, e torna a nossa oração também mais significativa, porque a gente está orando com um propósito específico de abençoar a vida daquela pessoa. Então, é uma coisa que a gente pode fazer para melhorar nossas orações, fazer uma lista de pessoas que a gente acha que precisa da nossa oração, ou que a gente sabe que precisa, né? E falar Uhum. o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Deixar da gente ser egoísta, orar só pelas coisas que a gente quer ou só por nós mesmos. Exato. Fazendo isso, dificilmente a gente vai ter uma oração repetitiva e automática, né? Orando pelas pessoas, orando pelo bem-estar delas, pelas coisas que elas precisam e que nós sabemos que elas precisam, dificilmente a gente vai ter uma oração. Facilmente nossas orações se tornarão mais significativas. Obrigado, Brenda. Excelentes exemplos. Muito obrigado mesmo. Meus amigos, a gente estava até falando agora há pouco sobre Jesus Cristo. Eu queria fazer uma espécie de teste com vocês agora. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Eu queria que vocês olhassem essa gravura de Enos e tentassem identificar um símbolo ou de que maneira Enos foi um símbolo de Jesus Cristo. Agora que a gente vê um pouquinho da história dele aqui, da experiência dele, de que maneira vocês acham que ele foi um símbolo de Jesus Cristo? Brenda? Não sei se está como levantada do último comentário ou se é agora. De que maneira Enos foi um símbolo do Salvador Jesus Cristo? Olha, Tami, ele foi obediente. E esse é um atributo dele, de Enos, e do Salvador Jesus Cristo. Muito bom, Tami. O que mais? Opa, Tami tá aí, ó. Tá indo, tá muito bem, Tami. Não pensou só em si mesmo. E isso também é um símbolo de Jesus Cristo. Ele não pensou apenas na remissão dos pecados dele, mas como ajudar na redenção, redimir o seu povo
e os lamanitas, por meio de oração, por meio de obras, porque depois ele foi e pregou também aos lamanitas. Obrigado também. Olha essa gravura aqui, ó. Teve humildade em orar por seus inimigos. Muito bom, Igor. Esse também é um símbolo de Jesus Cristo. E olhando essas duas gravuras, tem algo mais que vocês pensam que Enos foi um símbolo de Jesus Cristo? A Tami e o Igor já nos deram bons exemplos aqui. Vocês conseguem ver outras semelhanças? Porque Enos orou em favor das pessoas, né? Ele fez uma oração que não foi comum, foi muito fervorosa. E aí, eu logo pensei nisso na oração que Jesus Cristo fez, né? No jardim do Getsemane. Bom, é como você falou e os demais falaram, né? Da mesma forma, a gente pode, o que Enos fez foi um símbolo, uma representação do que Jesus Cristo faria anos depois. Ele rogaria por nós, pelo seu povo e por aqueles que ainda não eram seu povo, para que todos pudessem, pela sua fé em Cristo, serem redimidos de seus pecados e terem uma vida nova. E Enos foi, assim como todos os profetas, ele foi um símbolo. A sua vida foi um símbolo do Salvador Jesus Cristo. E meu convite para nós, queridos amigos, é que nós possamos ponderar em nossa vida sobre como podemos melhorar a qualidade da nossa oração, porque a nossa alma estaria faminta hoje, sobre que assunto minha alma estaria faminta, por causa da minha fé, porque o Senhor falou, né, por causa da tua fé, Deus. Tua fé te salvou. Por causa da minha fé em Cristo, que experiências ou respostas eu teria com o Salvador Jesus Cristo? Por causa desse exemplo de Enos, o que que eu vou mudar a partir de hoje nas minhas orações? Eu oro para que nós possamos orar de todo o nosso coração e saber que quando a gente ora, o Deus do universo se volta para nós com seus ouvidos para escutar os anseios de nosso coração. E eu sei que Ele ouve nossas orações. No devido tempo, Ele irá responder cada oração da maneira dele, de acordo com aquilo que é melhor para nós, seus filhos. E eu sei que se nós confiarmos nele, nós vamos ver a mão dele em nossa vida. Vamos poder não só ver a mão dele, mas ouvir a sua voz em nossa vida. E oro para que a gente possa buscar essas experiências espirituais, por meio de orações sinceras, por meio da nossa fé em Cristo. E esse meu testemunho, meu convite que eu queria deixar com você essa noite. Obrigado pela sua participação, por vocês estarem aqui, pelos jovens maravilhosos que vocês são, pelo bem que vocês fazem. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nossa próxima aula será Mosias de 1 a 3, tá bom? Não esqueçam de estudar, que é a mesma designação do Vem Segue-me dessa semana, tá bom? Vamos encerrar aqui com uma oração. Igor, você poderia oferecer para a gente, meu amigo? Por favor. Posso sim. Obrigado, Igor, Alessandra, Mai, Ana, Brenda, Tami e Carol. Carol, até a próxima terça. Obrigado pela participação.